Boa noite, Diego. Boa noite a todos de casa. O Brasil goleou a Coreia do Sul. E nós dissemos aqui que a próxima derrota só ia ser para a França na final. Então a gente está tudo certo. Isso é uma maravilha, Natan. Pois mesmo se for hexa, só de chegar na final a seleção já vai ter tirado muitas horas de trabalho do povo brasileiro. Obrigado, seleção brasileira! A gente avisou aqui que o forte da Coreia do Sul era a dança, que era a coreografia, era a música, mas a gente foi ignorado mais uma vez. Infelizmente, ninguém nos leva a sério. E o fato de não me levar a sério é sorrir para eles. Que é eles que acabam se ferrando com isso. Eu esperava um jogo um pouquinho mais tenso, mas quando ficou os 4-0 já fiquei muito mais tranquilo. O fato de. Uma coisa que me estranhou foi o fato do Brasil ele ter feito 4-0 assim que ele fez 4-0 no primeiro tempo. O goleiro Alisson não pediu para poder jogar um pouco na linha. Que é normalmente uma regra das peladas aqui. Você fez um 4-0, normalmente os caras pedem, tomou um gol, sai. Troca o jogador. Mas 4-0 já é tempo suficiente do goleiro poder jogar na linha também. Eu só fiquei mais calmo realmente quando saiu o quarto gol, pois até 3-0 ainda pode ser perigoso. Pois é, o 3-0 ele tem risco de ser perigoso, principalmente no fato do jogo contra a Coreia, que quando houve o terceiro gol do Richarlison, eu olhei para a televisão e o técnico Tite estava imitando uma nave. E isso me deixou levemente preocupado. Alguma coisa ali não estava normal. Porque o técnico Tite é um cara sério. Porém, quando saiu o quarto gol, aí tudo ficou tranquilo novamente. Porque o técnico Tite voltou a comemorar da maneira carrancuda dele. E aí tudo ficou muito mais tranquilo, porque é assim que ele demonstra a própria felicidade. Lembrando que dias antes da partida, o ex-jogador Ronaldo Fenômeno levou a seleção para comer carne de ouro que custou R$ 9.000 e que isso pode ter dado o gás que a seleção precisava. A parte de ser R$ 9.000, que deixou muita gente furiosa, eu até entendo. Porque não é muito diferente do preço da carne aqui. Agora, o fato de ter ouro, aí já me despertou uma certa estranheza. O ouro deve ser um lixo do Catar e que pode ter entrado na carne sem querer. Pode ser, aqui, a carne ela costuma ter plástico, costuma ter pedaço de ferro, de mola. E lá no Catar, às vezes, o lixo deles é pedaço de ouro, pedaço de petróleo, pedaço de ossos de pessoas em situação análoga à escravidão. Então, cada tipo de país tem a cultura da carne respectiva a ele. Com essa vitória, o Brasil pegará a Croácia, que venceu o Japão nos pênaltis, após a equipe japonesa ensinar como não se deve bater pênalti. O forte do Japão, ô Diego, todo mundo sabe que é o anime. Então, não tem como você cobrar do Japão muita coisa. Se não tem como lançar um poder no meio do jogo, ou não pode tacar ali uma bola que sai de dentro dela um animal estranho, eles vão ficar seriamente desfalcados. Lembrando que a Croácia sempre precisa ter cuidado, pois além de jogadores fortes e habilidosos, eles também assustam com a questão da falta de beleza. É preciso ter cuidado um pouco. Por exemplo, o jogador Modric, ele recentemente já tinha ganhado o prêmio de melhor do mundo, não apenas porque foi o melhor de fato, mas porque também ninguém quis desafiar muito ele. Porque quando ele olha assim para sua cara, você quer ficar um pouco longe. O forte da Croácia, então, fica sendo ainda o aspecto da ausência da beleza. Nathan, uma imagem que me chamou a atenção esses dias foi o jogador idoso Nenê postando no Instagram ele na esteira e com o short do Vasco. A gente tem que lembrar que o Nenê, o jogador idoso Nenê, ele tá tão ansioso para poder jogar, para poder voltar aos gramados, para poder ficar o mais longe possível da própria família. Isso é muito comovente. É bem emocionante. Não há dedicação mais bonita, mais linda, do que a de se manter longe dos seus familiares. Nesse ritmo, o Diego, ele vai querer continuar jogando até uns 50, 60 anos, ou até mais. Que ali já é a idade que, quando você chega, realmente já não tem muito para onde correr. Porque a sua família, ou ela vai te procurar para cuidar de você, ou ela vai te cobrar dinheiro. Nós do CEP já havíamos falado que era bom o Nenê ter ido para essa Copa, pois assim como ele, a seleção também está cheia de jogador que detesta a própria família. Você imagina, Diego, a felicidade, aquela euforia, aquela coisa gostosa no coração
que dá de você ouvir um papai, eu te amo, tô com saudades, enquanto você se delicia por uma carne de ouro de R$ 9.000. É de chorar de emoção, Diego. Agora vamos falar sobre Marrocos 0 e Espanha 0. O jogo em que o Marrocos se classificou nos pênaltis, mostrando que a expectativa com esse time da Espanha era apenas uma expectativa. E como todas as melhores expectativas, elas se decepcionam. Exatamente. A Espanha do técnico Luiz Henrique, ela é muito conhecida pela posse de bola. Mas eles se esqueceram que para ganhar o jogo, eles precisam soltar a bola com uma certa precisão, uma certa potência, para que ela entre no gol. É possível que os jogadores não foram informados disso e que eles acharam que quem tivesse mais posse de bola até o final poderia passar de fase. A Espanha, ela, inclusive, ela foi para a disputa de pênaltis na expectativa de ir apenas ali tocando a bola um para lado para o outro. Eles acharam ali que podiam sair tocando, sair fazendo um tic-tac de pênalti até o gol. E aí depois chegar dentro do gol e deixar a bola lá. Só que, infelizmente, isso não é permitido no futebol. Então eles não souberam muito bem como agir. O jogo Portugal 6, Suíça 1. Eu vi esse jogo, Diego, e me deixou um pouco preocupado. Me deixou um pouco preocupado por um pequeno detalhe. Se Portugal descobriu que existe a possibilidade de jogar bem sem o Cristiano Ronaldo, agora eles podem querer inventar de ganhar até a própria Copa do Mundo. Isso não estava nos planos deles. Só quem pode salvar Portugal desse risco de título é o próprio Cristiano. O Cristiano, ele tem essa habilidade de trazer a câmera para ele, de trazer o foco inteiro para ele. Então a única pessoa que pode evitar que Portugal descubra essa potência é o próprio Cristiano, que gosta do Brasil. Então, se você, Cristiano, gosta tanto do Brasil, evite de Portugal ganhar jogando essa Copa. Você é a nossa esperança. Lembrando que após o primeiro gol do Gonçalo Ramos, as câmeras foram completamente direcionadas para Cristiano. Exatamente, a câmera ela vai procurar o Cristiano onde é que ele esteja. Só que ali o Cristiano não podia entrar para poder estragar o jogo. E quando ele entrou, já estava ganho. Portugal já está sacando a estratégia. Então a gente mais uma vez pede para o Cristiano se compadecer com a seleção brasileira e fazer com que Vital evite o máximo de ganhar aí para os próximos 10 anos o título. E com isso estamos encerrando o CEP de hoje. Muito obrigado a todos de casa. Continuamos aqui acompanhando essa Copa que está uma loucura só. Marrocos passando, e Croácia e Japão, e seleção brasileira goleando sem que a gente esperasse. Apesar de Coreia do Sul nunca ter sido uma grande ameaça, mas de repente foi. E agora rimos que não é. Na verdade, eram só os reservas brasileiros, que eram apenas reservas brasileiros. Muito obrigado a você e uma boa noite para você. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan.